Acharam, irmãos? Amém? Atos 4:32. Acompanha comigo, por favor, então, até o verso 37. Deixa eu mudar o meu aqui, que não vai. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos havia imensa graça. Verso 34. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam valor dos que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Até aí tá bom, olha para cá agora, por favor, meus irmãos. Só para a gente entrar no contexto aqui, vocês se lembram? Na última semana, eu falei sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqueles homens ali diante da perseguição, da aflição, diante de prisão e possível morte, a oração deles é: Senhor, dai-nos coragem. Mestre e Senhor deles havia sido morto por conta de falar o que ele falava. Então eles precisavam orar: Senhor, dai-nos coragem, para que a gente possa, mesmo com o risco de morte, continuarmos a ser fiéis ao Senhor. E depois eu falei sobre a fé que opera milagres, porque no versículo 30, só para a gente pegar o contexto que a semana passada, acompanhe comigo. Enquanto estendes as mãos para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Uma parte da oração deles é a seguinte: Senhor, faz feitos sobrenaturais, milagres no meio do seu povo. Eu disse que talvez um dos grandes problemas de nós que somos reformados, é que nós, por vezes, nos preocupamos de forma correta com a ortodoxia, com a reta doutrina, e acabamos que nos esquecemos do poder e do milagre do Senhor. E não buscamos a Deus para que Ele possa intervir, para que Ele possa fazer grandes coisas. Achamos que esse Deus de milagre ficou no passado e, consequentemente, desfrutamos, ou melhor, não desfrutamos de coisas hoje. Por quê? Porque falta fé de buscarmos ao Senhor. Então, temos sempre que lembrar, Deus, Ele continua sendo Deus, e se nós temos alguma necessidade, precisamos de uma intervenção divina, é a Ele que eu e você devemos clamar. E então a gente chega aqui, nessa parte, onde nós lemos aqui no versículo 32. E veja que interessante, o capítulo 4, ele mostra como era uma comunidade cristã de fato na prática. Comunidade cristã assim como nós estamos aqui. E como era o início da igreja, aquilo eu disse lá no começo das pregações em Atos, é um parâmetro para mim e para você, para nós sabermos se de fato nós estamos seguindo a igreja primitiva. E o capítulo 4, ele termina falando sobre um exemplo positivo deste homem chamado Barnabé, ao qual é extremamente generoso. E o capítulo 5, se Deus permitir, a partir da próxima semana, vocês verão que ele começa já com um exemplo extremamente negativo, que é aquele episódio de Ananias e Safira, que mentem em relação à oferta e acabam caindo mortos no meio do culto. E detalhe, ambos, tanto Barnabé como Ananias e Safira, eram membros da mesma igreja, serviam o mesmo Deus e estavam juntos na congregação, numa mesma comunidade, onde os pastores eram os mesmos, e detalhe, os apóstolos. Não era qualquer pastor. Mesmo onde os apóstolos lideravam a igreja, pastoreavam a igreja, nós vemos pessoas do povo com atitudes iguais, mas motivações diferentes. Porque assim, os dois tiveram a atitude de doar, de ser generoso. Só que um foi aceito e o outro acabou que morrendo. Então nós vamos analisar aqui e ver alguns princípios importantíssimos dessa história. O primeiro é o seguinte: a primeira coisa que nós vemos é uma igreja altruísta. No versículo 31, vai dizer assim: e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo. E a consequência deles ficarem cheios do Espírito Santo não diz que eles saíram rodopiando no meio do salão, saíram dando cambalhota no meio do salão. Não. Eles foram cheios do Espírito Santo, tiveram coragem para pregar a palavra. Eles se tornaram cristãos mais unidos.
cheios do Espírito e unidos com o povo, e depois se tornaram generosos. Aqui nós vemos que a plenitude do Espírito, ela se manifesta através da unidade espiritual e do amor solidário, ou seja, de se preocupar com o próximo. Esse é um dos sinais, de fato, de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que para de pensar apenas em si, mas começa a olhar e se preocupar com os outros também. E nós devemos constantemente nos analisarmos se estamos seguindo esses caminhos aqui. E veja, o amor, ele passa por este princípio de dar, oferecer, negar a si mesmo em prol de outras pessoas. Olha o exemplo que nós vamos ver em João 3,16, talvez um dos versículos mais conhecidos da Escritura. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você consegue ver que Deus prova o amor de que forma? Dando. A comunhão entre nós que somos cristãos, ela também passa pelo compartilhar. A unidade da igreja, ela deve se transformar em solidariedade. Coisa que, por vezes, nós não atentamos para isso. Será que nós estamos agindo de fato como uma igreja primitiva ou nós estamos indo para um caminho totalmente oposto? Será que nós seguimos o padrão desses homens e mulheres aqui? Porque a comunidade cristã hoje, isso eu digo em grande parte, claro, há exceções, mas a comunidade cristã hoje, em grande parte, é extremamente materialista, é extremamente apegado às coisas desse mundo, não quer saber de contribuir com a igreja, muito menos com o próximo, pensa apenas em si, e quando reparte às vezes é o que sobra. Olha, e por que eu digo isso? Nós, por vezes, fazíamos bazar aqui na igreja, faz tempo que não fazemos, mas quantas vezes as pessoas, tem roupa aqui, passa para pegar, a gente ia lá e passava, não é figura de linguagem, é literal, chegaram a doar cueca furada, não estou exagerando, roupas que você pega assim, fez, gente, que vergonha de doar, pelo amor. Então, ajudei, até pensa, mas quando não há nenhuma outra possibilidade. Agora, e se nós seguíssemos esse princípio aqui de Atos? Porque você sabe, não adianta, daí você está lá, manequim 38, quando você era novinha, você irmã, daí você casa, tem 2, 3 filhos, não adianta guardar a calça 36, 38, não vai servir nunca mais. Doa, abençoa alguém, sirva alguém, e assim funciona. Engordou, o filho cresceu, passa para outro. Olha, é difícil você ver pessoas que são generosas, espontâneas em abençoar outras pessoas, tendo falta para ela. Você não vê. Pessoas que são mesquinhas, talvez você veja. Agora, pessoas que, olha, você aqui não serve, abençoa o outro, meu filho cresceu, passa para aquele lá. Gente, dificilmente você vai ver essas pessoas passando algum tipo de necessidade. Agora, quando a Bíblia diz que fala que temos que ser generosos, vou deixar bem claro, né? Não quero dizer que aqueles que possuem um salário menor, que têm um pouco mais de, não digo necessidade, né? Que têm um poder aquisitivo um pouco menor, porque o padrão da igreja de Atos aqui é nos preocuparmos com necessidade. Com a necessidade dos outros nós devemos nos preocupar. Agora, nem todo mundo vai comer carne, óbvio que não. Claro que não. Agora, ao saber que a igreja deve ser generosa, aqueles que possuem menos recursos, eles não devem, em hipótese nenhuma, diante de uma pessoa que talvez tenha um poder aquisitivo maior, ficar dando aquelas indiretinhas, sabe, chorando a pitanga. Nossa, passando tão apertado, tanta dificuldade. Isso é nojento, isso é asqueroso. Não devemos agir assim. Ou, por exemplo, tá lá, você tem um filhinho, lá de uns 5 anos, da idade do meu, mais ou menos, daí você está vendo lá, um irmão, você vai na casa dele, ele tem uma bicicletinha lá, o tamanho do seu filho, parada, que não faz nada. Às vezes fica aquela indiretinha, nossa, o sonho do meu filho era uma bicicletinha dessa. Não, esse tipo de coisa não. Esse tipo de coisa nós não devemos fazer, é pecado, isso é horrível. Agora, se nós queremos algo, devemos acordar cedo, trabalhar duro, economizar, e não ficar mendigando para os outros. Você deve orar a Deus, isso você deve fazer. De acordo com a sua necessidade, você busca a Deus. Deus, está faltando isso aqui. E até esses caprichos. Senhor, uma bicicletinha para minha filha resolveria o problema. Não há problema em orarmos em relação a isso aí. Mas ore a Deus. E se Deus tocar o coração de alguém, não porque você ficou chorando, mas porque Deus ouviu sua oração e te abençoou através de alguém, daí glória a Deus, daí amém. Daí se aproveita. Agora, do contrário, ficar chorando, isso aí nós não devemos fazer de jeito nenhum. Lembre-se, mais bem-aventurado é dar do que receber. Segundo princípio, pessoas
são mais importantes do que coisas. Qual era o padrão desses cristãos aqui em Atos? Eles adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam coisas. Hoje em dia, muitos cristãos, eles adoram a si mesmos, eles amam coisas e usam pessoas. Invertem totalmente essa lógica aqui. Eu sei que ter coisas, ser prósperos, é algo tão bom, tão magnífico, por isso nós temos o mandamento, né, de repartir. E veja, os cristãos primitivos, nós vemos que eles eram prósperos, abençoados, e a prosperidade, ela é bênção mesmo, justamente por isso. Porque, ora, se Deus está te abençoando, nada melhor do que repartir a bênção com alguém. Eu já falei diversas vezes aqui, qual a graça de você ir para uma pizzaria sozinho? Nenhuma. Dificilmente você vai em algum lugar, você vê lá na pizzaria, pelo menos um casalzinho, né? Você não vê a pessoa comendo sozinho. É horrível. Há coisas que são tão boas que nós devemos repartir com o outro. No versículo 34 e 35 diz que essas pessoas vendiam, repartiam, de forma que não havia necessidade entre aquelas pessoas. Mas veja a diferença. No versículo 34 vai dizer que eles doavam de forma voluntária. Doavam de forma voluntária. Eu já vi muitas pessoas usarem essa passagem aqui para dizer, por exemplo, que Jesus era socialista. Está vendo ali, ó? Eles pegavam todo mundo, vendiam as coisas e repartiam para que houvesse igualdade. Não, não é isso. Não é isso que nós lemos aqui no texto. Você sabe, no socialismo, que é ali o estágio intermediário, né, entre o capitalismo e o comunismo, o socialismo está ali no meio, o fim dele é, de fato, buscar o comunismo. Ali você não oferece as coisas de forma voluntária. Você é obrigado. É por isso que tem até um nome, né? Imposto, porque você não escolhe. É imposto a você. Quando nós vamos ao supermercado, agora, se eu não me engano, foi aprovada a nova reforma tributária, nós pagaremos talvez o maior imposto do mundo. Olha que alegria, hein? E eu fico vendo, às vezes, por exemplo, a história, né? Antes nós reclamávamos de pagar 20% para a coroa portuguesa, por ter nos colonizado. Hoje a gente está pagando 40 e tantos por cento de imposto. Eu vi esses dias um carro simples, que acho que de 60 mil, o preço dele sem imposto seria em torno de 38, 35. Olha a carga tributária que a gente paga. Então, você vê que no socialismo você não contribui voluntariamente. Você contribui de forma imposta. Você é obrigado. Qualquer produto que você vai comprar no supermercado, não adianta. Está ali, o imposto é obrigado. Agora, no verso 34, diz que eles vendiam voluntariamente suas propriedades. E isso é cristianismo. É quando você, não sendo obrigado por um governo ou nem sendo obrigado por uma liderança, porque muitas lideranças fazem isso, tentam quase que oprimir você psicologicamente a dar tudo que você tem, a vender, né? A fazer barganha com Deus. E outra coisa que nós vemos é que a igreja primitiva, ela não estava preocupada em repartir para que houvesse igualdade. Não. Eles repartiam para que não houvesse necessitados, o que é totalmente diferente. O socialismo diz que nós devemos repartir para que todo mundo tenha a mesma coisa, né? Haja igualdade. O cristianismo aqui não. É por isso que, se por exemplo, você mora de aluguel, e então tem um irmão que tem 2 imóveis, a casa dele e uma outra que ele aluga. Ele não é obrigado a vender a casa dele para dar para você que mora de aluguel. Claro que não. Você deve trabalhar de forma dura para conquistar a sua. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Aqui em Atos 4, a venda das propriedades era voluntária e esporádica, ou seja, não era um padrão, algo que se fizesse sempre, porque se nós vendemos as propriedades que temos toda vez, ora, a gente vai ficar sem nada. Isso aqui acontecia de forma esporádica, de acordo com a necessidade. E veja um exemplo bíblico que nós vemos no Antigo Testamento. Em Êxodo, capítulo 35, Moisés ele levanta ofertas para a construção do santuário, do templo. Ele diz, olha, tragam ofertas. Então o povo começa a levar corrente, pulseira, bracelete, ouro e diversas outras coisas. E então em Êxodo 35, Moisés chama o povo para contribuir para a construção da igreja. E em Êxodo 36, Deus ele capacita alguns homens com habilidades para que o templo pudesse ser construído, para que o santuário pudesse ser construído. E então passa um momento, e esses homens eles vão fazer uma reclamação, entre aspas, para Moisés. É a reclamação que eu acredito que todo pastor sonha em reclamar. Põe ali, por favor, Vinícius. Êxodo 36, versículos 5 a 7.
E todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso, Moisés deu uma ordem proclamando por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinha era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. Esse é o sonho de todo pastor, hein? Gente, a gente não vai falar mais sobre dízimo e oferta aqui, porque a gente não tem onde gastar. Para! Mas não é o caso, na maioria das igrejas. Mas veja, levantar ofertas esporádicas, como nós vemos em Atos, como nós vemos ali, para algo maior, ora, nós vemos até a base bíblica. Eu não vejo que é errado, né? Algumas coisas específicas. Por exemplo, vocês viram aí, né? O Vinícius colocou até blusa. Gente do céu. Bateu 38 graus hoje, daí o pessoal está no culto de blusa. Por quê? Graças a Deus aí, ar-condicionado, 0 bala na cabeça de vocês. E eu mesmo conversei com o tesoureiro, conversei com alguns outros irmãos aqui. Eu falei, o que vocês acham? Porque é algo que todo mundo vai desfrutar. Tem a gente fazer uma oferta específica para isso, para comprar o ar. Eles me convenceram que só eu estava pensando desse jeito, que não deveríamos fazer. Eu falei, tá bom. Se a igreja tem condição, vamos comprar. Só de ar-condicionado foi 11 mil, mais uns 1.500 mais ou menos de instalação. Ou seja, quase uns 13 mil, só de ar-condicionado. E vocês não viram a gente pedindo nada para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Ora, se a gente conseguir juntar e comprar e pagar à vista, vamos resolver isso. Mas não seria errado. Por exemplo, para construir, em Guará nós já fizemos isso. Eu lembro que uma vez nós fomos para comprar um terreno lá para a igreja e levantamos uma oferta específica para isso. E eu lembro que eu doei 13º, mais umas outras coisas lá, teve irmão doando moto, algumas outras quantias grandes de dinheiro, para coisas específicas. É igual nós vemos aqui, né? O povo estava passando por uma necessidade, então, vamos levantar uma oferta para isso. Vamos colocar, alguns irmãos que moram em determinada região aqui, teve uma enchente, alguma coisa, aí demoliu um monte de casa, né? Caiu um monte de casa. Ora, nada mais justo do que, em vez de ficarmos esperando o salvador do Estado, do governo, ora, por que nós não podemos ajudar? Então, esporadicamente, não há nenhum problema fazer esse tipo de coisa, né? Mas, esporadicamente, o que não pode é toda vez, né? Todo ano, oferta, dou o seu 13º para tal coisa. Não, daí não dá. Mas, esporadicamente, nós vemos que realmente não há nenhum problema. Aqui, nós vemos que, em nenhum momento, é ensinado um novo modelo social de como se viver. Claro que não. William Barclay, ele vai dizer assim: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move. E de fato é isso que acontece, quando o coração nos move a fazê-lo. Aí nós vemos que nós estamos, de fato, melhorando como cristãos. Eu acho que eu coloquei João Calvino também. Põe, por favor. João Calvino vai dizer assim: seria preciso que tivéssemos corações mais duros do que aço para não sermos tocados pela leitura dessa narrativa, dessa que nós lemos aqui, né? Naqueles dias, os crentes davam abundantemente daquilo que era deles. Hoje, não nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso, mas, insensíveis, queremos roubar os outros. Eles vendiam seus próprios bens naqueles dias. Hoje, é o desejo de possuir que reina supremo. Você percebeu como que, por vezes, é isso que toma conta de mim e de você? Desejo de repartir quase zero. Algumas coisas mofam com a gente, mas a gente não tem coragem de doar para o próximo, de abençoar outras vidas. E terceiro e último para encerrar, põe aí, por favor. Terceiro princípio, seja generoso. Acompanha comigo o versículo 36 e 37, por favor. Então José, a quem os apóstolos chamaram Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Aqui nós vemos o altruísmo, né? O altruísmo é o oposto de egoísmo. Egoísta é aquela pessoa que pensa só em si. Altruísta é aquela pessoa que não pensa em si e passa a pensar no outro. Nós vemos o altruísmo estampado na vida desse servo do Senhor aqui. Barnabé, se você ler a Escritura, de acordo com algumas referências ali, você vê que ele sempre investiu na vida de outras pessoas. Você vê constantemente, por exemplo, você vê ele mais tarde ajudando ali, investindo na vida de Saulo.
você vê ele ajudando João Marcos e diversas outras situações onde a igreja precisava. Diz a Bíblia que este homem que nós lemos aqui, ele era um dos primeiros que metia a mão no bolso e dizia: eu vou ajudar, eu vou contribuir. Daí você pensa assim: pastor, mas para quem tem dinheiro é fácil. É e não é. Porque se nós não aprendemos a ser generosos com o pouco que nós temos, não adianta você esperar: olha, quando eu tiver muito, eu vou contribuir, eu vou ser generoso. A fidelidade começa justamente no pouco. E além do mais, quando nós somos generosos, nos preocupamos com a igreja, nos preocupamos com os outros, nós estamos literalmente cumprindo a segunda tábua dos mandamentos, lembra? A primeira fala de nós com Deus, amará a Deus, somente a Ele. O segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós deixamos de ser egoístas e começamos a olhar ao nosso redor, a nossa comunidade, a nossa igreja, nós estamos cumprindo este mandamento. E note que os apóstolos, eles, em nenhum momento, eles advogaram a respeito da abolição de propriedade. Não, em nenhum momento. Não tem nada a ver com isso aqui. A grande preocupação deles era que em nossa comunidade não haja necessitados. E essa deve ser uma preocupação não apenas da liderança, mas uma preocupação de todos nós. Deixando claro, o que é necessidade? Arroz, feijão e ovo. Isso é necessidade. Arroz, feijão e bife já é luxo. Luxo. Se alguém reclama, é porque faz tempo que eu não como carne, paciência. Continue sem comer. Trabalhe, ore, busque a Deus. Agora, se nós vemos que tem alguém ao nosso redor com necessidade de coisas básicas, é óbvio que nós, como igreja, devemos intervir, devemos ajudar, devemos procurar ser ali o mais generosos possível com essas pessoas. Como eu disse, não para que haja igualdade, não, mas para que não haja necessitados. Se nós queremos prosperar, o mandamento é o mesmo para todos. Eu acredito na seguinte campanha da prosperidade: acorde cedo, trabalhe duro e gaste menos que você ganha. Se você fizer isso, a possibilidade de você prosperar é enorme. Agora, se você simplesmente não tem alguns luxos, nós temos que aceitar, paciência. No verso 32, no contexto aqui, ele inicia dizendo que os crentes eles eram unidos e por conta deles serem unidos, eles se preocupavam com os outros. Então nós devemos lembrar que a generosidade, ela é individual. E nós devemos exercitar, ser generosos. Eu oro todas as vezes, Eu oro para que Deus me abençoe e me prospere financeiramente. É claro, para eu poder dar uma condição de vida melhor para minha esposa, para os meus filhos. Mas eu oro constantemente também para que Deus me abençoe financeiramente, para que eu possa ajudar as pessoas que precisam. Porque às vezes é duro, Você vê alguém precisando e você, puxa, se eu dar ali, falta aqui. Então que Deus possa fazer de mim e de você, meus queridos, homens e mulheres que sejam generosos, que se preocupem com os outros, porque a Bíblia fala dessa responsabilidade individual. Não adianta você pensar sempre assim, tem fulano passando necessidade. Alguém vai fazer alguma coisa. Tem até uma charge, para encerrar. Tem uma chargezinha que tem uma pessoa que está passando por algum problema financeiro, precisando comer, e o crente orando assim: Deus, faz alguma coisa. Aí Deus dá um grito lá de cima: eu já fiz você. Faça você alguma coisa agora. E que a nossa generosidade não seja apenas quando tivermos bastante. Que Deus nos dê a graça de sermos generosos hoje, para que o reino de Deus possa avançar. E é isso que você tem que se avaliar, Quão generoso eu tenho sido. A nossa generosidade, ela tem refletido, de fato, a graça de Deus sobre nossas vidas. Eu tenho me preocupado com o avanço do reino e preocupado com as pessoas da minha comunidade que estão ao meu redor. A igreja primitiva, ela era uma igreja boa de se congregar, não porque ali tinham pessoas perfeitas, claro que não. Há inúmeros erros, nós veremos mais para frente. Mas é porque, independente de haver pessoas que ganham mais, menos, e sempre vai haver, ainda bem que há. Mas não havia necessitados. Então que Deus possa colocar em mim e em você esse coração de, ao vermos alguém precisando, necessidade. Que Deus nos dê recursos e um coração para que possa contribuir, para que possa ajudar, e que aquilo que fazemos para os outros, podemos ter certeza, de uma forma ou de outra, Deus vai acabar recompensando a mim e a você. Amém, meus irmãos?